Boa tarde, gente! Bom, eu fiquei pensando em qual livro eu poderia pegar e contar pra vocês mais ou menos a história. Então, eu futricando na estante, acabei vendo o livro O Código de Atlântida, do Charles Brockall. Acho que se fala assim. Esse aqui, ó. Bom, aí eu fiquei. O que chamou a atenção, assim, quando eu tava olhando ele na vitrine, era simplesmente por falar de Atlântida, a cidade perdida, onde já houve não sei quantos filmes em cima disso, né? De onde poderia estar Atlântida. Então eu quis pegar o livro para poder ver, né, outra suposição em cima dessa história. E eu acabei descobrindo que ele é muito parecido com os livros do Dan Brown, que conta a história do Langdon. E a mesma coisa sobre o professor de linguística, que é o único que pode desvendar o que está escrito, enfim. E isso acabou me dando mais vontade de ler, porque eu já li os 3 livros do Dan Brown, que logo eu até futuramente vou fazer um vídeo sobre, né? E aí eu acabei pegando esse Código de Atlântida pra ler e acabei gostando tanto quanto os livros do Dan Brown. Apesar de que eu acho que o Dan Brown ele mistura mais, ele te deixa mais intrigado, ele te envolve mais na trama. Mas o Charles Brockall também faz isso, ele também consegue te prender na história. Não tanto quanto, já deixo isso bem claro. Bom, o que eu posso dizer sobre o Código de Atlântida? A história se desenrola em cima do professor Thomas Lords, que é um professor de linguística de Harvard também. E ele é um quarentão, né, charmoso, alto e toda aquela coisa e tal. E ele acaba sendo chamado para participar de um programa de televisão. A princípio ele não aceita isso, porque ele é muito discreto, ele é muito na dele, sabe, pra poder poder aparecer na televisão e tipo um Discovery Channel. E o diretor de Harvard acaba convencendo ele aí que isso seria muito bom pra ele, pra mostrar o trabalho dele, quanto pra Harvard. E ele acaba entrando nessa empreitada. Então ele vai até Alexandria pra começar as gravações desse documentário, digamos assim. Lá ele conhece a Leslie Grain, que é, no caso, a jornalista do programa. E ela acaba mostrando pra ele que ela entendia do assunto, porque ela já tinha feito outros diversos documentários sobre a arqueologia. E aí começa a se desenrolar a história, ele acaba se aproximando dela, acaba falando sobre o trabalho dele e toda aquela coisa, e tudo em torno do documentário. Ela leva ele pro estúdio e acaba mostrando diversos objetos pra ele em cima de uma mesa. Cada um de um local diferente, de determinado ano, e cada um com uma língua diversa. E ela acaba testando ele pra ver se ele realmente sabia sobre o assunto. Aí ele começa a pegar os objetos e tudo mais, começa a falar com ele que língua é, acaba lendo o que está escrito neles, até que chega num sino, um sino de barro. E ele não consegue saber que língua é aquilo, mas ele sabe diversas línguas, ele é conhecido por praticamente saber todas. E quando ele vê que ele não consegue ler aquilo, ele acaba começando a ficar intrigado sobre o assunto e começa a tentar desvendar que língua é aquela. Só que nisso invadem esse estúdio e acabam atirando e acabam roubando o sino. Mas antes disso ele conseguiu tirar fotos do sino para conseguir desvendar que língua era aquela. Só que acaba puxando o outro lado da história, porque o livro ele é contado na terceira pessoa, então ele conta todas as versões, tanto do lado vilão como do lado bonzinho. Então é uma história que te prende mais ainda. Então, do outro lado da história, quem mandou capturar esse sino era o cardeal Stefano Murani, do Vaticano, que ele é um cardeal muito ambicioso e ele sente que, ele sabe, né, é óbvio que a igreja perdeu o poder que ela tinha antigamente, e ele quer que a igreja tenha o poder que ela tinha naquela época, e ele faz o que for preciso para isso. E ele acaba, nessa trajetória toda de cardeal, ele acaba lendo muito sobre Atlântida, e ele acaba ficando obcecado sobre essa cidade perdida. Então ele contrata o Patrício Gallardo, que é um grande assassino, para conseguir fazer o trabalho sujo por ele. Então ele manda o Patrício até Alexandria para conseguir roubar o sino. Se eu não me engano, são 4 artefatos que são de Atlântida. E ele precisa desses 4 artefatos para poder chegar até lá. Então ele
mata quem for preciso matar para conseguir o que ele quer. Só que ele precisa do Thomas para conseguir ler a língua e conseguir desvendar tudo, porque ele, apesar de saber a língua de Atlântida, ele não sabe tão bem. E aí a história começa a se desenrolar em cima disso, né? A procura sobre os outros artefatos e o Thomas tentando entender de onde que esse artefato é, né? Que língua é aquela. Então eles acabam conhecendo diversos lugares. Por exemplo, no início do livro, eles colocam toda a trajetória que o Thomas e a equipe faz. Aqui, ó. Então eles começam em Alexandria, eles vão para Moscou, na Rússia, eles vão para Leipzig, na Alemanha, Londres, Inglaterra, Paris, França, Veneza, Itália, Alexandria, onde eles começaram. Então é muito legal porque tu conhece vários lugares, várias culturas, várias coisas novas, né? Em cima dessa desespero por tentar ficar vivo. E aí a história ela realmente começa a ficar, digamos, quente quando uma amiga dele, da Rússia, a Yulia, acaba sendo assassinada porque ela tem um desses artefatos, que é um símbolo de barro. E ela acaba sendo morta. E a irmã dela, a Natasha, que é uma agente do FBI, acaba entrando junto nessa empreitada com a Leslie, o Thomas, o Gary, que é o câmera, pra poder descobrir quem matou a irmã dela. Então se desenrola em cima disso, eles tentando ficar vivos e descobrir a verdade. É uma história muito, muito legal, gente. É bem tranquila, apesar do livro ser um pouquinho grosso aqui. Mas é uma leitura muito legal, é uma leitura que te prende. E eu recomendo que vejam, porque tudo dá a entender que futuramente vai ter outro livro sobre a trajetória de Thomas. E eu espero muito que gostem e que compartilhem. Qualquer pedido, deixem logo abaixo ou me mandem por e-mail. Muito obrigada!